Oi, boa tarde. Eu sou a Laura Alejandra. Primeiro que nada, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora por ter me convidado. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do que é o passo da clínica à pesquisa. Ser médico pesquisador. E eu estava procurando informação para montar essa palestra. E eu achei um artigo bem interessante no New York Times, que de opinião. Ele foi escrito pelos doutores Jane Yamada e Lefkowitz. É bem interessante este artigo, porque eles falam da importância de ser médico pesquisador, porque você vai ter uma visão diferente, você vai ser capaz de ver o processo de uma forma diferente, como seria feito por outro pesquisador. Mas eles também assinala que não é fácil. É importante essa visão do médico na pesquisa, porque vários médicos, como é o exemplo do Dr. Douglas Lowe, eles vão na clínica, eles enxergam de uma forma diferente a doença e eles voltam no laboratório para investigar outras formas de ajudar os pacientes. Porque, pessoal, médico não salva vidas. Médico ajuda pacientes a ter uma melhor qualidade de vida. E isso assim, como o Dr. Lowe, começaram o projeto de investigação que rendeu na vacina do HPV em 2006. Outro pesquisador muito conhecido e médico foi o Dr. Alexander Fleming. Ele foi o descobridor da penicilina. Ele foi médico na Primeira Guerra Mundial e ele viu muitos pacientes morrer por sepsis. De fato, ele estava trabalhando com bactérias e foi que ele foi de férias no final de semana e quando voltou, o fungos penicillium estava crescendo nas placas de PET e levou à descoberta da penicilina. Também temos o Dr. Sidney Farber. Ele trabalhava com pacientes, com crianças com câncer, e ele deu as bases para o que a gente hoje chama de quimioterapia contra o câncer. Michael Brown e Joseph Goldstein foram médicos pesquisadores que estudavam como era possível que crianças com placas ateroscleróticas, essas placas tivessem as mesmas características que tinham as placas de octogenários. Esse estudo deles levou à descoberta dos receptores de colesterol LDL. Também temos o Dr. Brian Kobylka e o Dr. Lefkowitz, que foi um dos autores do artigo que eu mencionei anteriormente. Eles estudaram os receptores de hormônios. Os seus estudos levaram à produção de centenas de medicamentos aprovados pelo FDA. O papel do médico pesquisador não é o mesmo papel na clínica. Os médicos sempre vão ser médicos. Não importa que eles estejam envolvidos numa pesquisa. É importante que, como médicos, a gente continue auditivo. É importante que, como pesquisadores, ainda quando não for médicos, a auditividade seja o primeiro. A auditividade, a integridade, a ética é muito importante. Estes aqui são pontos cruciais. Médicos na pesquisa não clinicam. É bom não tirar proveito. E é bom deixar claro para o participante: olha, você pode decidir não participar. Você tem o direito de não participar. E se você participar, isso não significa que você vai ter um benefício futuro. Você continua sendo médico. Então, você tem que ajudar.
Algumas vezes, os pacientes vão te perguntar coisa relacionada à pesquisa que você vai ter capacidade de falar com critério, de falar com conhecimento a respeito disso. Então, continuamos na parte de ajudar. Pesquisa ou terapia? Pesquisa, gente. É um trial da pesquisa, não é terapia. E você tem que falar isso para o paciente. Porque a gente tem um exemplo agora da hidrocloroquina, é pesquisa, é investigação, é no comecinho. A gente tem que ter claro que pesquisa é um processo. E um processo longo. De dedicação, de paciência e de trabalho duro. O especialista clínico no convidado, ele pode ser do bem, ele pode ser do mal. Você tem que manter a auditividade e você tem que manter a coerência, você tem que manter a ética, você tem que manter a integridade. Isso vai te ajudar a saber, a discernir quando a tua opinião clínica pode ser boa, quando a tua opinião clínica pode não ser uma boa. A suspeita do paciente está escondendo alguma coisa. Gente, todos nós somos seres humanos. Então, aqui realmente é um ponto crucial. Gente, para ser pesquisador, você tem que entender uma coisa. Muito poucos deles são ricos. Segundo, não é rápido, é um processo e é longo. Requer trabalho duro e requer dedicação. Se você continua pensando em ser pesquisador, como eu falei, é um processo e tem etapas. Tem mestrado, tem doutorado, tem pós-doutorado e, gente, pós-doutorado no emprego. Apesar de que aqui nos Estados Unidos você está regulamentado como empregado, na verdade é uma transição. Pós-doutorado é a transição de ser estudante a ser profissional. Já seja da área acadêmica para ser professor, ou que você vai começar como professor assistente, ou já seja quando você vai trabalhar na indústria, que você vai começar a ser o pesquisador júnior em uma equipe de investigação científica. E em algum momento você vai chegar a ser o professor ou o investigador principal. Ou as duas coisas. Mas tudo isso requer trabalho duro. Eu queria ajudar um pouquinho vocês falando a respeito do pós-doutorado no exterior. Pós-doutorado no exterior, pelo geral, a gente fica naquela dúvida. Você é estudante, você é empregado. Isso vai depender de onde você estiver fazendo o seu pós-doutorado. E o pós-doutorado, você pode ser pós-doutorado trainee, pós-doutorado sênior, e aqui nos Estados Unidos você pode ser pós-doutorado infinitamente. Pós-doutorado é transição. Mantenha isso na sua mente. Então, aqui nos Estados Unidos, particularmente, é um emprego. Você precisava ter cartão? Você não precisa. Mas você tem período probatório. Você tem um período probatório de 6 meses, no que você tem que demonstrar que você tem as capacidades para estar no pós-doutorado. Gente, no pós-doutorado vocês não têm orientador, vocês têm um supervisor. Vocês vão ter que prestar contas da sua pesquisa, do seu projeto, para esse seu supervisor, que é normalmente o investigador principal de uma equipe científica. Você é responsável pelo seu projeto individual. Você é responsável pela toma de decisões e
pelas consequências desses tomas de decisões. Ah, você decidiu excluir um grupo, você decidiu incluir um grupo, você decidiu testar uma nova via. A responsabilidade é sua. Quando vocês são pós-doc, você está na transição de estudante para profissional. Mas aqui, o grau de responsabilidade é maior. Vocês provavelmente vão ter alunos no seu laboratório, vocês vão ter que ministrar palestra. Então, vocês vão ter que ser responsáveis pelo manejo do seu tempo e vocês vão ter que ser responsáveis pelo desenvolvimento da sua pesquisa. Que não vai ter um orientador para te dizer: não, Alejandra, não faz isso outro, é o melhor. Não. Aqui é você que vai falar. Ó, vamos fazer isso. E o teu supervisor vai perguntar: por que você vai fazer isso? E você vai ter que responder com critério, propriedade, por que você está fazendo o que você está fazendo. É muito comum as pessoas perguntarem qual que é a diferença de um postdoc fellow ou postdoc associate. De acordo com o MIT, quando o postdoc recebe o seu pagamento, salário, te chamam aqui, diretamente do MIT, você é um postdoc associate. Mas, se você estiver recebendo uma bolsa, você é postdoctoral fellow. E, normalmente, quando você é postdoctoral fellow, você é responsável pela solicitação dessa bolsa. Tem muitas modalidades e isso vai depender de cada grupo de pesquisa, cada universidade, cada departamento e os recursos de cada um deles. Então, aplicando um pós-doutorado no exterior. Eu quero finalizar essa palestra aqui dando um par de dicas básicas a respeito do que pode funcionar para aplicar um pós-doutorado no exterior. Essa foi aqui a minha primeira aplicação. Gente, é bom ler. Por quê? Se eu tivesse lido como se faz o resumo, eu não teria feito isso. Por quê? Principalmente aqui nos Estados Unidos, gente, não coloque a sua foto. Seu orientador, seu futuro supervisor, advisor, não quer ver a sua cara. Ele quer ver o resumo do currículo. Outra coisa, parece boba, mas um dos meus colegas me falou quando estava montando a palestra. Gente, sempre usem o e-mail associado à universidade. Não use o seu e-mail pessoal. Acredite ou não, isso tira pontos quando você está numa seleção. Para o pós-doutorado no exterior. Principalmente aqui nos Estados Unidos. Se você for para a Europa, eles gostam da sua foto. E aqui está, de todos os meus erros, o mais notório. Gente, Federal University of Minas Gerais. É lógico que eu não dominava o inglês na época. Nunca. Gente, nunca vão traduzir o nome da universidade. O nome da universidade é igual ao nome próprio. Não traduz, não. Ok? Agora, você tem o artigo do seu mestrado, o artigo do seu doutorado. Você quer colocar o título da sua tese em inglês? Bota o título do seu artigo. Não faz algo como isso, tá? É errado. Tá mal. Eu não fui chamada para essa seleção quando eu enviei essa aplicação. Outra coisa. Eu tava colando do coleguinha.
dá para ver, né? Gente, vocês vão ser avaliados na sua entrevista para colocação. Isso significa que vocês devem ter conhecimento das técnicas que vocês estão dizendo que fazem. E o conhecimento que mostra que você domina a técnica. Vocês sabem o que é um organ chamber? Infelizmente, eu não sabia quando me perguntaram. Aqui nos Estados Unidos, eles gostam das coisas sucintas. Sejam o mais diretos possíveis. Eles querem bater o olho no seu currículo e saber o que você faz. Entre menos palavras, melhor. E já para finalizar, eu gostaria de deixar para vocês uns links úteis quando você quer se postular a um pós-doutorado no exterior, residência pós-doutoral no exterior. Esse último aqui, o Freida, ele é específico para pessoas com graduação em medicina. Mas os outros links são bem úteis para qualquer interessado em pesquisa. Este link aqui, Allo, é para aqueles que querem praticar inglês antes da sua entrevista. É para treinar o ouvido. Gente, parece bobagem, mas é muito importante escutar, entender o que você está escutando, entender o que eles estão te perguntando. Gente, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela sua atenção e qualquer dúvida, estou às ordens. Obrigada.